Uma honra, uma honra estar aqui junto com vocês, né, apresentando essa mesa. Vou me apresentar. Eu sou Márcia Vieira, acadêmica de psicologia da FAC Unicampus, de Goiânia. Sou coordenadora da mesa Aprenda como se fosse Lohane. Aprenda como se fosse viver para sempre. Viver para sempre, isso. Estarei aqui com as profissionais, a Lohane e Igor, né? Então, agora eu vou apresentar a nossa convidada, Lohane. A Lohane, graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Alves Faria, mestrada em Neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuante no Laboratório de Psicologia, Neurociência e Comportamento, psicóloga clínica, assistente editorial da revista científica Psicologia em ênfase. Em seguida, estará conosco Igor de Souza Brito, bacharel em psicologia, consultor de gestão de pessoa, mestrado pela UFG, na linha de pesquisa Bases Históricas, Teóricas, Políticas e Epistemológicas da Psicologia, com o tema Olhar em Lacan e a letra de Clarice Lispector. Então, vou estar passando a palavra para a nossa convidada, Lohane. Seja bem-vinda, Lohane. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, meninas que estão aí na monitoria nos apoiando. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse evento, né, que a gente preparou com tanto carinho para todos os discentes e pensado assim nas angústias, nas questões que são tragas por vocês nesse momento aí que estão no caminho para se tornarem psicólogos e psicólogas. Então, meu boa tarde a todos e a todas. Antes de começar a minha fala, eu gostaria também de lembrar que após essa mesa vão ter as 3 salas de interação, que é o momento que nós preparamos pensando em aproximar um pouco mais todos nós, por mais que seja um evento virtual, por mais que seja um evento online, que nós possamos ter esse momento de comunicação, esse momento de network, conversar com colegas, conversar com profissionais de outras cidades, de outros estados, e ter esse contato mais próximo, um momento mais informal e mais descontraído. Então, ao final da mesa, não saiam da sala, porque ela será dividida nesses subgrupos, para que a gente tenha esse momento de interação, tá? Estão todos convidados. Bom, para iniciar a minha fala, eu vou retomar o que a Márcia disse sobre mim, né, sobre o meu currículo, porque ele é importante para que vocês entendam um pouco desse lugar de fala que eu venho hoje. Né? Eu sou graduada, eu sou de Goiânia, Goiás, sou graduada pela Unialfa em Goiânia, e atualmente eu estou residindo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque eu estou aqui como mestranda da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em neurociências, tá? E estudo, então, neurociências, emoção e comportamento, mais específico na linha de pesquisa de raiva e agressividade. Eu me propus a vir falar com vocês hoje sobre pós-graduação. Né? Nós temos um tema muito bacana do evento, de forma geral, que é para falar sobre a psicologia para além do diploma, né? Para além de um título de psicólogo e de psicóloga. Um olhar diferenciado que nós precisamos ter ali desde a nossa graduação, desde a nossa formação. E o tema dessa mesa em específico é um tema bem sugestivo, né? Aprenda como se fosse viver para sempre. Mas o que seria esse aprender como se fosse viver para sempre? Né? Às vezes nós pensamos da seguinte forma: ah, não, isso aqui eu não preciso aprender, eu não vou precisar. Não, eu não vou usar amanhã, então por que eu estou aprendendo isso aqui? Né? Não, amanhã eu aprendo, amanhã quem sabe. Mas não, nós precisamos aprender, mas não é um aprender só de currículo. Não é um aprender apenas ali das disciplinas da graduação.
esse nosso aprender, principalmente na psicologia, é aprender a olhar para o outro, é aprender a ouvir o outro, é aprender a se colocar no lugar do outro. É aprender também que eu consiga me colocar no meu lugar de fala, no meu lugar de escuta, no meu lugar de olhar. É aprender, né, que eu posso seguir em frente, que eu posso escolher algo específico, que eu posso seguir o rumo científico, né, como é o caso do que nós vamos falar hoje, sem deixar de olhar o ser humano na sua integridade. E por que que eu fui para neurociências, né? Saí da psicologia, fui ali para neurociências, muitas críticas surgiram, né? Ah, mas você está indo para um lado mais biológico, então você tinha que fazer medicina, você não tinha que estar na psicologia. Mas será que o ser humano, ele é só psicológico? O ser humano, ele tem um biológico que está integrado, ele tem um social. Então, esse aprender também é aprender a olhar o ser humano como um todo. Mas indo um pouco para a parte mais específica, né, sobre as pós-graduações, o que seria uma pós-graduação? Uma pós-graduação é tudo aquilo que vem após a graduação, tá? Inclusive, durante a minha fala, se alguém quiser deixar perguntas no chat, pode deixar, se eu ver que é pertinente já ser respondida, já vou respondendo no momento, tá? Se for alguma pergunta além da minha fala, a gente conversa depois. Tá? Então, o que seria uma pós-graduação? Pós-graduação é tudo aquilo que venha depois da graduação. Mestrado, doutorado, especialização, MBA, tudo isso é pós-graduação. Aí entra aquele desespero, né? Às vezes, no começo da faculdade, a gente já entra pensando, eu vou ser psicóloga clínica, não, eu vou ser psicóloga jurídica. Então, eu já penso em me especializar nessa área, ou nessa outra. E quanto mais para o final vai chegando, ali onde tem o estágio, onde tem essas experiências, contatos com profissionais dessas áreas, a gente vai, às vezes, se angustiando e ficando mais ansioso. Não, é isso que eu quero. Nossa, mas será que é isso? Eu também gosto daquilo. Então, já começa esses pensamentos, essa busca, né? Onde eu vou estudar? Onde eu vou fazer uma pós-graduação? Né? Onde eu vou me especializar? Em que área? Quando eu posso começar? São muitas perguntas que surgem e que é comum surgir. Então, a pós-graduação, ela pode se dividir em duas. A pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. A lato sensu, esses dois nomes, eles vêm do latim, tá? Mas a lato sensu quer dizer uma pós-graduação no sentido amplo, ou seja, as especializações de modo geral e os MBAs. Diferença de especialização e MBA, gente. Especialização, ela é mais voltada para uma prática, seja ela em qual área for, e o MBA, ele é mais institucionalizado, ele é mais administrativo, ele é mais de gestão, independente da área que seja, tá? Diferente da especialização. Daí entra também as questões dos títulos, né? Se eu faço uma especialização, eu sou o quê? Eu sou um especialista. Se eu tenho uma graduação, eu sou o quê? Bacharel ou sou licenciado. E isso pontua num outro tema muito importante do nosso evento, que é em relação à ética, e que nós devemos sempre estar atentos, porque é muito comum a gente ver por aí, psicólogo em formação, né? Psicólogo em formação, 5 de 10. Gente, psicólogo é psicólogo formado, é psicólogo registrado. Cuidado com o uso do título, porque isso pode incorrer, inclusive, além da falta ética, né, inclusive questões judiciais. Tá? Não se coloca que é especialista sem ter uma especialização. Não se chama de doutor aquele que não tem doutorado. Então, cuidado para quem está aí estudando, ao se intitular enquanto psicólogo. Não, eu sou estudante de psicologia. Porque o psicólogo em formação, ele já é graduado, ele já é psicólogo e ele está em formação continuada, tá? Então, ali quem está, por exemplo, fazendo uma especialização, especializando, né? Não é especialista ainda. E a outro tipo de pós-graduação é a pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu, que é no sentido mais estrito, do latim de estricto, do latim de estrito, tá? É especificamente mestrado e doutorado. Nossa, mas eu quero entrar num doutorado, como que faz? Eu preciso ter uma pós-graduação, lato sensu, preciso ter uma especialização para conseguir chegar no mestrado? Uma dúvida que chega muito para mim. Não necessariamente.
tá? Depende muito do programa em que você vai se inscrever. O programa de pós-graduação aqui da UFRGS, por exemplo, ele aceita a pessoa que não tem especialização. Eu não tenho especialização. Então, eu iniciei a minha especialização em Goiás, só que era presencial. Como eu precisei vir para cá, eu cancelei, não concluí minha especialização. Então, eu não tenho título de especialista e não sou especializanda, porque eu não estou mais fazendo, né? Eu tenho a certificação de alguns módulos, porém, eu não sou especialista e sou mestranda. Então, é possível, sim, fazer essa ponte. É importante, então, quando se tem interesse em buscar alguma área, seja para uma especialização, ou seja para um mestrado, procurar os editais, ver o que é cobrado. Inclusive, algumas pessoas se inscrevem e conseguem passar no mestrado antes mesmo de terem apresentado o TCC, ali no 10º período. E é o que poucas pessoas sabem, essa informação quase não chega, né? E por isso que é importante trazer essas informações assim mais minimalistas assim para vocês também, né? E o doutorado? Posso fazer doutorado sem ter especialização, sem ter mestrado? Pode também. Pode pular direto para o doutorado. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem sempre é vantagem simplesmente ter um título. Aí vamos nessa questão para a formação além do título, né? Ter um doutorado, um título, eu sou a doutora Lohane, nem sempre é a maior vantagem. Eu não fiz uma especialização, eu não fiz um mestrado, mas eu tenho um doutorado. Eu vou chegar num concurso, vou me inscrever e eles pedem a pontuação de acordo com a minha formação acadêmica. E aí eu tenho 2 pontos de doutorado, mas eu não tenho os 2 pontos de mestrado e eu não tenho os 2 pontos de especialização. Uma outra pessoa, ela vai ter 5 especializações, ela vai passar na minha frente em relação à pontuação. Então, a formação, ela realmente vai além do título. E um outro quesito muito importante, se eu venho aqui e falo para vocês, eu tenho especialização em 10 áreas diferentes, eu tenho mestrado, eu tenho 2 mestrados eu tenho doutorado, gente. Okay. Que a raiz do conhecimento é amarga, porém o fruto é doce. Né? A Cris até me falou assim, Lohane, não sei, não gostei desse amargo. E na hora eu comentei com ela, falei assim, mas realmente, né, às vezes é meio complicado, assim, é meio amargo mesmo esse dia a dia, né, esse processo, mas depois eu fui pensar sobre essa fala dela, né, do amargo. Eu fui refletir e às vezes sim é árduo, é difícil, né, nada nessa vida vem tão fácil assim, então, a gente não vai simplesmente comprar um diploma de psicólogo, de psicóloga, a gente não vai comprar um título de mestre, de doutor ou de especialista. A gente vai lutar por esse título, a gente vai lutar pelo cargo, a gente vai lutar por essa profissão. Então, é árduo, sim. Só que quando a gente olha essa formação para além do título, a gente olha essa formação para além do pedaço de papel que a gente pega para colocar na parede, para dizer que realmente somos ali especialistas, se torna um pouco mais leve. Não que não seja difícil, mas que a gente leve isso de um sentido de que vai valer a pena. De que a gente leve de uma forma que, isso é necessário e eu estou fazendo porque eu gosto, eu estou fazendo porque eu quero alcançar um objetivo e eu vou alcançar aquele objetivo que é o fruto doce. Então, a raiz, ela pode ser pesada, mas ela deixa de ser amarga. Tá? Eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência também no ingresso no mestrado. Eu me formei em uma instituição privada, tá? Aí em Goiás, e eu não fiz nenhuma iniciação científica, por mais que a instituição, ela
puxava muito da gente, assim, a coordenadora puxava muito da gente para que a gente fizesse pesquisa, nem que fosse, assim, de uma disciplina, os trabalhos da disciplina eram uma baita pesquisa, o pessoal ainda reclamava, eu tenho que fazer o TCC no final e durante a graduação ainda faço um monte de mini TCC. Né? Então, ela pegava mesmo, puxava da gente, vamos estudar, vamos pesquisar, é isso que move a psicologia. A psicologia não é só uma profissão, ela também é uma ciência, né? Aí entra de novo a questão da ética, porque como a gente vai tratar do outro sem saber o que está fazendo, né? A gente tem que ter ali uma qualificação pessoal, uma qualificação profissional. E com isso eu fui pegando gosto por isso, e entendendo que a ciência, que a teoria e a prática, elas andam juntas. Como que eu vou ter uma prática sem ter um conhecimento sobre essa prática que eu estou tendo? E como que eu vou gerar conhecimento se não tiver a prática? Né? E com isso eu fui percebendo e fui me apaixonando e fui vendo o quanto a ciência é importante para a nossa profissão, o quanto ela anda junto. Então, eu comecei a olhar programas, eu cheguei a conversar com o Igor, né, que está aqui com a gente, perguntar sobre o programa na UFG, perguntar para outras pessoas sobre o programa em outras instituições, mas o que brilhou os meus olhos mesmo foi a neurociência. Então, eu vi a neurociência aqui em uma instituição que ela é referência e fui atrás. Fui atrás de uma orientadora que eu conheci através de um amigo em um evento que eu assisti. Então, ela era palestrante no evento, a gente conseguiu conversar com ela depois, ela deu essa abertura, vamos participar com a gente. Né? Então, a gente entrou em contato, conseguiu orientação, olhou todo o programa, como que funcionava, pegou o edital, estudou, fez tudo certinho, conseguiu ingressar. Hoje, eu olho com uma perspectiva para o trabalho que eu faço aqui, uma perspectiva que eu trouxe lá do meu TCC, lá de um atendimento que eu fiz durante o meu estágio, que foi algo que despertou em mim um olhar diferente, né? Para contar um pouquinho dessa experiência, eu fiz o meu estágio na Delegacia da Mulher, atendimento a mulheres vítimas de violência, aí em Goiânia, na primeira DA. O primeiro atendimento que eu fiz, assim, toda nervosa, né, toda perdida ali, será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou, né, aquela insegurança. E a primeira mulher que chegou para que eu atendesse, ela não era a vítima, ela era a agressora. Eu falei, pronto, já quebrou um tabu enorme que sempre colocaram que a mulher era sempre vítima. Mas o homem deve ter feito alguma coisa, com certeza. Mas o que nós temos que fazer? Ampliar o olhar. A gente tem que aprender a olhar diferente, né? Olhar para essa mulher, olhar para esse homem, olhar para esse contexto e para essa relação. Aí, nisso, me despertou uma questão que a gente escuta ouvir dizer, assim, direto, né? Mas a mulher tá nervosa, tá de TPM. Mas então, isso aí, ó, coisa de TPM, dá um chocolate que passa. Né? Então, assim, a mulher sempre foi atribuído, né, as questões emocionais da TPM como se a mulher ela não sentisse por qualquer outro motivo, como se ela não tivesse esse direito. Se não fosse a TPM, ela não poderia sentir raiva, ela não poderia chorar. E isso me despertou o interesse, então, de estudar esse lado mais biológico da raiva nas mulheres. E foi assim que eu vim parar nesse programa, nessa linha de pesquisa que estuda, então, violência e agressividade. Tá? E, assim, devido à pandemia, né, muitas questões mudaram. Hoje eu faço uma revisão com adolescentes, mas ainda nesse intuito dos hormônios, né, pensando que a adolescência, assim, está tendo essas cascatas hormonais, está tudo mudando, o corpo mudando, os amigos mudando, né? Já começa ali até aquela raiva dos pais, já começa a brigar com os amigos na escola, e vem toda essa questão. Então, com esse olhar mais crítico para essa raiva, para essa agressividade. E eu trouxe essa experiência assim, para mostrar para vocês que esse aprendizado, que esse pensamento é uma construção. Para mim, foi uma construção que veio lá da graduação, veio lá do meu TCC, que eu estou trazendo aqui, finalizo já o mestrado ano que vem, e eu pretendo continuar com o doutorado nessa linha de pesquisa. E olha, algo que me despertou, que me foi despertado lá, pode futuramente ajudar outras pessoas. Porque foi essa prática que fez com que eu buscasse uma teoria para explicar o que estava acontecendo. E essa teoria vai embasar a prática de minha e de outras pessoas também.
Então, esse olhar crítico para a ciência e para a prática, com ética, com responsabilidade, é essencial. Né? A gente escuta muito dizer assim, não, mas eu graduei, ok, eu tenho meu diploma, eu sou psicóloga, eu vou atuar simplesmente assim. E fazer uma especialização ou buscar conhecimentos a mais, seja em palestras, seja em eventos, cursos, não é simplesmente pensar assim, olha, eu estou estudando, 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 então eu sou isso, 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 tenho 50 diplomas, pá, coloquei no meu currículo lá, sou perfeito. Não, é esse conhecimento que a gente vai realmente adquirir. É esse conhecimento que vai embasar a nossa prática, para que a gente tenha realmente uma prática pautada na ética. Tá? E para esclarecer assim para vocês, que é muito interessante e que tem essa possibilidade de vocês também fazerem pesquisa, ainda enquanto graduandos. Tá? Existe um programa, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que ele é financiado pelo CNPq, o PIBIC, e que vocês, através dele, têm a oportunidade de fazer iniciação científica. Inclusive, tem alguns membros da nossa comissão de discentes que fazem a iniciação científica em suas instituições, e o quanto isso é importante, eles trazem também essas experiências, né, de quanto isso agrega. Isso agrega enquanto pessoa, isso agrega também enquanto profissional, tá? E vocês podem estar sempre procurando, porque isso não é só para instituições públicas. Essas oportunidades, elas surgem em instituições públicas, em instituições privadas, e vocês tendo esses contatos, tá, com pessoas que passaram por isso, ou que estão passando. Recentemente, né, uma integrante também do nosso grupo foi aprovada no mestrado em um dia e apresentou o TCC e foi aprovada no dia seguinte, né? Uma alegria maravilhosa, assim, para todo mundo que acompanhou. Então, a gente que vai acompanhando, a gente que vai passando por isso, que vai vivenciando tudo isso, sim, chega, brilha os olhos, né? Em ver esse crescimento, em ver cada passinho que a pessoa vai dando, buscando realmente se especializar. E, mais uma vez, reforçando, não se especializar para ter um título, mas se especializar para poder atender melhor o outro. Nós, enquanto somos profissionais da psicologia, né, nós olhamos para o outro de uma forma muito diferente, de uma forma muito especial, mas eu reforço, esse outro, ele não é um ser puramente psicológico, ele é um ser que ele está incluído em uma sociedade, ele é um ser social, ele é um ser biológico, que ele realmente sente, né, ele sente, ele vive, ele percebe, ele vê, ele ouve, assim como nós fazemos, só que o nosso olhar é totalmente diferente. E o nosso olhar para essa formação, né, onde eu volto para o título da nossa mesa, que é aprender como se fosse viver para sempre, é olhar para essa formação não como, eu não vou precisar disso amanhã, mas tudo que a gente aprende, em algum momento a gente usa, como se a gente fosse viver para sempre. Aí eu acho que o que eu tinha para trazer, assim, bem breve para vocês era isso. Na verdade, são muitas coisas, né? Porque é um tema, assim, que eu amo falar, é um tema que eu gosto de paixão, é um tema que, se deixar, eu passo o dia inteiro falando, mas ainda temos o Igor também para falar, e caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma questão, tanto em relação ao processo, né, de ingresso no mestrado, como funciona, se tem interesse em conhecer a linha de pesquisa, o trabalho que a gente realiza aqui no laboratório, ou qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar, podem, se quiserem ligar o microfone, se quiserem mandar no chat, alguém tinha até levantado a mão, e podem ficar à vontade, tá, para falar comigo, mas eu agradeço a atenção de todos e por agora é isso. Obrigada. E Lohane, excelente fala, como sempre, né, Lohane? Obrigada. Isso é importante, dessas questões que você traz. Cada detalhe que você abordou, para quem não sei, quem está aqui, se é do primeiro, segundo período, porque a gente vai buscando, eu fui uma delas, busquei desde o primeiro período, você, inclusive, foi a minha inspiração, eu já falei isso para você, não vou cansar de falar, viu? Obrigada. E aí agora, nós vamos receber agora o Igor, né? Cadê o Igor? Seja bem-vindo, Igor. Boa tarde, obrigado. Vocês conseguem me ver? Não sei Não. se... Eita, eu tô...
com um problema, apareci. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu já vou falando, pode ser? Como é que... Eu já te apresentei, Igor, mas podemos. Inclusive, eu quero pedir desculpas, né? Essa coisa de estar em casa, aconteceram uns imprevistos, eu precisei me ausentar, acabei chegando atrasado, mas então eu vou dar minha contribuição, né? Eu vi que a colega levantou a mão ali e a gente vai dialogando, assim, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Tá tudo ok. Então, combinado. Já me apresentaram, né? Quero agradecer o convite da Lohane, né? Minha parceira ali de graduação. A gente trilhou um caminho juntos, passamos alguns desafios, né? Mas deu tudo certo. Hoje seguimos também, embora em lugares diferentes, o mesmo caminho do mestrado, né? Agradecer vocês, né? Por estarem aqui hoje, um sábado à tarde, ouvindo aqui de mim algumas contribuições. Eu espero poder, de fato, contribuir aí um pouquinho, que seja, para a carreira acadêmica de vocês. Eu já vou ficar muito, muito feliz, muito grato, né? Eu tenho para dizer, né? A minha história cruza um pouco, como eu já apontei para vocês, com a da Lohane, no sentido de também vir ali de uma formação de uma universidade particular, e sofrer, eu acho, eu vou começar um pouquinho antes, né, em sofrer em relação a para onde ir, né, escolher uma abordagem, escolher um objeto de pesquisa, se apropriar desse objeto, porque, e quando eu digo se apropriar do objeto de pesquisa, né, nós da academia, a gente fala muito disso, né? A metodologia, o método, e isso vai virando ali um bicho de sete cabeças para a gente, vai virando inquietação. E chegou num determinado momento, eu precisava escolher, eu falei, para onde agora, né? E eu tive uma orientadora, e eu sou muito agradecida a ela, que me olhou com muito carinho, né? Pensando ali na minha trajetória, e aí eu conto para vocês que eu venho do interior, né? Eu uso até o Belchior para dizer que eu sou um rapaz latino-americano, né? Sem parentes importantes e vindo do interior. Então, de escola pública, vindo do interior, bolsista na universidade particular, eu tive ali o privilégio de ser orientado por uma pessoa que me orientou com muito tato. E aí, em determinado momento, na graduação, eu sempre gostei, né, de estudar, sempre fazia ali os projetos, as pesquisas. E aí, um determinado dia, eu comentei com ela, falei assim, eu gostaria de fazer uma pós, né? A minha orientação é de base psicanalítica. Então, meu TCC foi orientado para interpretação na clínica psicanalítica, com recorte de Freud e de Lacan a respeito dessa interpretação. E aí ela olhou para o meu trabalho e falou, por que você não vai para o mestrado? E na minha cabeça, o mestrado era uma coisa muito distante, né? Muito, muito impossível, assim. Eu falei, mas eu não consigo um mestrado, assim, é distante para mim. Não, mas você já olhou o edital? Dá uma olhada no edital. E aí eu fui lá, olhei o edital, a gente passou, né? E ela me ajudou, assim, nesse sentido de, de formatar o projeto, né? De ler ali e me incentivar. Então, a graduação, né? A Lohane vem dizendo aí da importância do conhecimento, a Lohane vem dizendo ali da importância dos processos e das etapas, e eu quero dizer que a graduação também é um momento de vínculo, né? É um momento da gente fazer ali pontes, da gente... E eu digo isso porque, em certa medida, a atuação ela é muito solitária, né? O psicólogo, seja ali na clínica, seja ele atendendo ali na delegacia, seja ele lá no organizacional, nos processos seletivos, de algum modo, o fazer é solitário, né? É o sujeito com toda a sua ética, com todo o seu olhar, com toda a sua bagagem, olhando, como a Lohane bem disse, para um outro.
né? E esse olhar ele tem que ser de muito cuidado. E aí eu tive a sorte de ser olhado com cuidado, não sei se eu posso assim chamar de sorte, né, por essa orientadora. E hoje eu estou ali na Federal, né, numa linha de pesquisa de bases históricas, teóricas, epistemológicas e políticas da psicologia. E eu estou fazendo revisão literária e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência lá, né? Então, então antes de ingressar no mestrado, eu olhei ali quem poderiam ser os meus possíveis orientadores, pensando ali naquilo que eu estava escrevendo, né, naquilo que eu estava pesquisando, imerso na teoria psicanalítica. Olhei a respeito das etapas do processo para me conhecer um pouco e fui fazer a prova. Confesso que no dia que eu fiz a prova eu fiquei bastante angustiado, porque o modelo da UFG não nos propunha uma literatura, não tinha no edital ali algumas leituras obrigatórias, como acontece em alguns outros lugares. E aí eu entrei e comecei a fazer a prova, e eu olhava os colegas fazendo a prova, e tinha gente que fazia frente e verso, né, assim, escrevendo muito. E eu fui o primeiro a terminar a prova, assim, eu escrevi menos e tudo, e eu falei, não foi dessa vez, né? E aí acabou que eu consegui o ingresso. E aí depois que eu entrei, o orientador, porque em alguns programas a gente escolhe o orientador e meio que endereça o nosso projeto a esse orientador do mestrado. Na Universidade Federal, a partir do seu projeto de pesquisa, eles que direcionam o seu projeto. E me foi direcionado um orientador que hoje eu também tenho muita gratidão por ele é muito cuidadoso, muito carinhoso, mas a gente teve uma divergência teórica. Eu estudo Freud e Lacan, e ele é da IPA. Então, ele estuda Klein, Bion, Winnicott, mas não estuda Lacan. E ele é filósofo, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E aí nós mexemos no nosso projeto de tudo quanto é jeito, de um modo de tentar alinhar isso, né? E aí passa por uma coisa no sentido de, eu tenho um orientador, e na nossa fantasia, né, alguns termos eu vou usar, passar um pouco pela psicanálise, porque é uma das coisas que eu estou imerso, na nossa fantasia, acaba que a gente acha que o orientador, ele consegue dar conta de tudo que a gente está escrevendo ali, você vai levar a demanda para ele vai te apontar o caminho e vai falar, meu filho, é isso aqui, ó. Na maioria das vezes não é assim, né? O máximo que ele vai te dizer é, olha, por que você não lê o tal autor? Né? Por que essa questão te inquieta tanto? Acredito que não faça sentido você mexer com isso agora, né? Tá um pouco distante. E aí a gente tentou, eu me propus, até li um livro do Winnicott, cheguei nele com muito cuidado e falei, olha, não consigo fazer conversar a minha história acadêmica ali de Freud e Lacan com Winnicott nesse momento. É um autor que eu não tenho não tenho propriedade para dizer, e aí veio a pandemia, né? Eu colei grau em fevereiro, eu lembro que na segunda-feira iria iniciar as aulas do mestrado, no sábado a gente recebeu um e-mail dizendo que estavam suspensas as aulas por conta do lockdown. E aí eu falei para ele, falei, olha, não vai dar, porque a gente não vai ter encontro presencial, eu não consigo sustentar esse autor agora. E aí eu virei o projeto. Então, tudo aquilo que eu tinha escrito para o TCC, tudo aquilo que eu tinha formatado enquanto projeto, ele foi posto de lado, né? E é difícil porque o TCC é um parto, né? É um filho que a gente gera ali e deixar de lado e começar uma coisa nova. E aí nós começamos, então, a partir do meu desejo situado em escrever, a falar sobre o seminário 11 de Lacan, principalmente ali voltado para a pulsão escópica, a questão do olhar, e esse tem sido o meu objeto. E aí, quando eu falo do objeto, né, eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque assim como na clínica e a prática, a escrita também é solitária. Né? A gente pode comentar com um coleguinha, falar, nossa, eu estou escrevendo sobre tal assunto e é difícil, né? Ou eu estou aqui fazendo isso, assim, 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 estou discutindo tal tema,
mas o sentar para escrever, ele é sozinho, né? E ele é sozinho, mas é um sozinho acompanhado, porque tem um monte de outros, né? O que será que esse orientador vai pensar quando ele pegar esse texto meu? O que será que esse pessoal da banca vai dizer quando for ler isso aqui que eu estou escrevendo? Né? E isso vai gerando angústia. Além disso, a gente tem o tempo, né? É preciso entregar esse escrito em um determinado prazo. Daí eu volto na questão do objeto. É necessário que a gente se aproprie do nosso objeto e goste daquilo que a gente está estudando. Por quê? Porque longe da psicanálise, assim, o desejo ele é fundamental para a vida, né? Se a gente não tem ali esse desejo em fazer, em escrever, eu recomendo que não façam, porque vocês vão sofrer. Porque o percurso, né, a Lohane até comentou, né, as raízes são amargas, mas de certo modo é isso mesmo. É um pouco difícil, né? E aí quando a gente não tá ali alinhado, a gente não tem o desejo nos movimentando, torna um pouco mais complicado, né? Então, assim, busquem coisas. A Lohane foi para o sul, né? Em busca do desejo. Então, assim, tentem, né? Eu recomendo a carreira acadêmica para além da formação, e hoje eu compartilho com vocês uma dificuldade, que é por eu que saí logo da graduação e ingressei no mestrado, a maturidade da escrita, né? Porque a gente agora está falando de um outro lugar. Longe do TCC, que a gente tinha sempre ali alguém nos respaldando, né? Um autor que a gente referencia, um autor que a gente cita, no TCC acaba que no mestrado, ao contrário disso, a gente tem um pouquinho mais de voz. Então a gente vai pegar o autor, chamar ele para conversa, dizer: olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, até que eu concordo, né? E dizer por quê. Então, a Lohane vem dizendo, né? É possível outros espaços, é possível a gente ingressar, às vezes, logo em algum outro lugar, mas eu venho dizer que, na minha experiência, as etapas, elas são essenciais, né? No sentido de que o amadurecimento, ele vem com essa vivência. Então, poderia ir direto ali para o mestrado, para o doutorado, tudo certo, né? Com ali, às vezes, alguma bagagem, alguma coisa nesse sentido, mas como é que é meu, né? Eu fico pensando assim, como é que seria, né? Essa escrita que é um tanto solitária, nesse momento do mestrado, onde parte do pressuposto que a trajetória que você tem até aquele lugar, ela já te dá uma base para você ter voz mesmo, né? Para você dizer ali com propriedade de algumas coisas, de alguns determinados assuntos. E confesso que para mim tem sido difícil aparecer no mestrado, né? O meu orientador pega o meu texto e fala: ok, super referenciado, mas cadê você? Né? Então, passa um pouco por aí também, né? Desse amadurecimento, dessa apropriação do objeto e passa pelas pontes, né? Ter uma boa relação com o orientador também é fundamental. E quando eu digo de ter boa relação com o orientador, não quer dizer que tudo são flores, não, porque às vezes o orientador vai te provocar, né, em algum sentido, de tentar movimentar alguma coisa. Eu fiz algumas orientações e, e acaba que o meu orientador virava, a gente planejava, estruturava e tal. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: tudo certo, mas você vai escrever quando? Assim, tá tudo esquematizado, mas e aí, né? E o concreto, e o palpável? Como é que a gente vai caminhar com uma coisa que não existe, né? Esse teórico seu aí que você está estudando, ele ainda é seu amigo? Porque se não for, a gente vai ter que trocar. Você consegue, então, fazer provocações, e aí, de um outro lugar, a gente pode falar: mas meu orientador é ruim, né? O meu orientador tá me pondo contra a parede. Mas muito pelo contrário, né? Acaba que isso vem no sentido de que, sim, que bom que você tá ali, mas
vamos andar com isso então, vamos pôr isso para girar, né? Então, as relações, elas são fundamentais, né? No sentido de que é necessário também que a gente consiga e tenha liberdade para dizer para esse outro que está nos orientando quais são os nossos limites, né? Até onde a gente consegue ir, o que é viável, e aceitar também que ele nos oriente, né? No sentido de fazer cortes no nosso trabalho, porque a escrita também, às vezes, nos conduz para vários lugares. Aí você pega um assunto para falar, a hora que você percebe, você já está conversando com tanta gente que perdeu o eixo do objeto, né? E aí o orientador entra para isso também, para dizer, olha, isso aqui agora acho que não cabe. Se a gente tiver tempo, depois a gente ingressa. E aceitar isso de forma tranquila, né? Porque é difícil, porque fala, poxa, mas eu achei que eu estava indo tão bem, né? E aí chega o orientador e fala, mas como é que é isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que, apesar das dificuldades, apesar né, dos entraves, é um processo muito bom, né? Eu peguei no programa da Federal aqui em Goiás, né? A gente faz algumas disciplinas obrigatórias, faz algumas disciplinas eletivas, e, em geral, ao fim das disciplinas, a gente acaba entregando ali um artigo, né? Uma dissertação de mais ou menos 10, 15 páginas a respeito de alguma temática transversal ali aos temas estudados, né? Faz parte do programa essas disciplinas. E, e é muito bom, ao fim das contas, você perceber que aquilo, de algum modo, que você está estudando na academia, ele consegue alcançar a sociedade, né? Mas ele não vai alcançar a sociedade se a gente não fizer, né? O conhecimento, ele está lá, o conhecimento, a gente está lá se apropriando dele, mas ele sozinho não vai sair da universidade e alcançar as pessoas. É por meio de nós que estamos lá, que conseguimos aos poucos fazer ali essa movimentação e alcançar, porque a educação, né, e aí eu trago aqui o Adorno para a gente pensar isso, ela só nos é efetiva se ela evita a barbárie, né? Então, nesse sentido, somos nós que estamos aqui, que nos propomos a carreira acadêmica, fazer com que isso que a gente está estudando, né? E aí a Lohane traz bem um exemplo lá dos atendimentos dela, né? Fala, bom, mas isso é um tabuzão, né? E aí? E aí, a escuta atenta da Lohane, né? Porque se for de um outro lugar, ia escutar, fazer o atendimento e falar tudo certo, então, vem o próximo. Né? Mas alguma coisa ali virou, falou, não, mas como é que é isso? Acho que isso aqui dá para fazer uma outra coisa dessa minha inquietação. E aí a Lohane se apropria ali do objeto, né? E o objeto tem que nos inquietar mesmo. E é difícil, por quê? Porque aí a gente vai escrever de uma coisa que a gente não sabe, estudar uma coisa que a gente não tem propriedade para dizer, para a gente passar a ter propriedade para dizer, né? E normalmente é muito, a gente, pelo menos é minha percepção de modo geral, a gente na graduação acaba que vai pegando alguns assuntos recorrentes e ficando ali na zona de conforto, repetindo, né, as temáticas que a gente tem facilidade o mestrado, né, a formação, acho que a formação de modo geral, ela nos convoca a sair desse lugar e nos convoca a olhar para fora um pouquinho, olhar para a sociedade e pensar, poxa, mas como é que eu vou, né, conversar com isso aqui que me inquieta? Como é que eu vou dizer disso aqui que me angustia, né? E produzir alguma coisa a partir disso. Então, eu quero dizer para vocês que o caminho, né, a Lohane já contou, são vários. Eu quero dizer que eu fui um desses, né, como vocês têm ouvido aí, que apresentou o TCC no meio. Eu lembro que eu apresentei o TCC em novembro. Em dezembro foi o período de férias, o edital saiu para a prova, para inscrição em fevereiro. Então, assim,
Em 2 meses, eu peguei um TCC que era de 20, que virou 40 páginas, recortei isso em 15 e fiz a inscrição. E aí, eu lembro que na época eu solicitei colação extraordinária para poder conseguir cumprir os prazos da inscrição, né? Mas os caminhos, eles são possíveis, né? E aí, só para mim finalizar, que eu acho que eu já estou findando o tempo, a Lohane trouxe uma coisa que é muito interessante, que é a instituição, né? Por exemplo, ela está no Sul, eu estou aqui em Goiás, e ela me conta, a gente dialogou várias vezes a respeito ali do mestrado, a gente tem, inclusive, uma ex-professora da instituição que é coordenadora do mestrado, que é a professora Narayana. Ela é uma das coordenadoras ali adjuntas do mestrado, a professora doutora Narayana. E quando esse diálogo, eu evoco ele no sentido de dizer para vocês que cada instituição ela tem uma linguagem, né? Então, no meu caso, houve ali um medo, né, de entrar numa instituição outra, mas eu fazia grupos de estudo já em psicanálise com um professor na instituição, estava um pouco ambientado, totalmente, né, o todo é impossível, já nos ensina o Lacan. Mas, assim, eu estava ali já ambientado. Então, existe também a possibilidade do aluno especial, né? Você pode ingressar ali, cada programa determina uma quantidade máxima de disciplinas que se pode fazer como aluno especial, mas ao final do programa se aproveita essas disciplinas, né? E à medida que você ingressa como aluno especial, é uma chance para você conhecer a linguagem da instituição, com quem essas pessoas estão conversando, com quem esses professores estão conversando enquanto teóricos, né? Qual é ali o momento da escrita que esses orientadores estão, para poder ver se você se identifica ou não com isso, né? E também ir amadurecendo enquanto participa dessas disciplinas, a sua escrita, né? A sua relação com o ambiente acadêmico, para ver até mesmo se é isso mesmo que é o desejo, né? Porque às vezes a gente vai ali com muita sede ao pote, chega lá, descobre que às vezes não era isso. E está tudo certo também, né? Existe sempre essa possibilidade de trilhar caminhos outros. Então, eu acredito que eu deixo para vocês alguma contribuição de algum modo, né? Dizendo para vocês que estudem, para vocês que dialoguem, façam pontes, né? E acreditem que é capaz, que dá tudo certo, né? E se não der certo, existem outras chances, outros momentos, né? Compartilhando com vocês a experiência da minha banca. Aqui no programa a gente tem uma entrevista, e aí a banca ela te faz algumas arguições a respeito do seu projeto, né? O que você pensa, além daquilo que está escrito, porque às vezes existe uma limitação de páginas para eles ouvirem de você, ali enquanto aluno, a respeito do seu objeto, da sua pesquisa. E eu me lembro que ao final da minha entrevista, um dos professores da banca olhou para mim e falou assim: tá tudo certo. Se você não conseguir agora, pelo menos você teve a experiência de passar, de passar pelo processo seletivo do mestrado. Aí ano que vem você tenta de novo. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu saí de lá e falei, passei não? Assim, não foi dessa vez, né? Mas então ano que vem eu vou estar aqui de novo. E uma hora vai dar certo. E eu me coloco aqui muito gentilmente à disposição de vocês. Existe o meu contato. Caso vocês queiram, eu posso compartilhar aqui, a gente pode se corresponder, né? Eu posso tirar dúvidas, a gente pode conversar sobre isso sem problemas. Eu acho que, inclusive, nós estamos um pouco carentes, né, de fazer essa ponte, de fazer esse diálogo, por isso que eu aceitei tão prontamente o convite da Lohane, para poder falar desses caminhos acadêmicos aí, que às vezes parece que é muito nebuloso, mas que no fim das contas não é nada disso, tá? Agradeço vocês, agradeço mais uma vez o convite e a atenção, e estou aqui à disposição se tiverem perguntas, alguma coisa assim. Igor, nossa, que prazer conhecer Igor.
Como a sua orientadora foi generosa, você foi com a gente aqui hoje. Obrigada. Obrigada, viu? Eu quero sim que você coloque seu contato lá para nós, por favor, seu e-mail, seu Instagram, Lohane também. E vamos fazer essa ponte, gente. Antes de passar para vocês tirarem dúvidas ou comentários, tá, gente? Assim, esse é um evento para vocês, então participem, tirem dúvidas, façam comentários, o que despertou em vocês, tá? A gente está aqui aberto a isso. Eu só queria aproveitar essa fala do Igor, que foi maravilhosa, tá, Igor? Mais uma vez, né? A gente falando desse tema juntos, é um prazer sempre estar falando contigo sobre isso. Como ele disse, a gente trilhou, né, boa parte desse caminho juntos, a gente não mantém contato sobre essas experiências que, por mais que são diferentes, ali é um caminho bem próximo, né? Mas eu queria puxar um pouco do que ele trouxe na fala sobre o que já está sendo dito desde o início do evento, né? Sobre a questão de se colocar onde a psicologia está. Se coloque onde o tema que você gosta, o tema que você tem interesse, o tema que te desperte ali um sentimento a mais, aquele brilho nos olhos ali, está sendo falado. Se coloque lá, porque lá você vai aprender. É onde entra essa questão do aluno especial, é onde entra a iniciação científica, onde entram as palestras. Então, se coloque nesse lugar. E mais uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Chouso, que, assim, depois que eu aprendi com ele, eu não me canso de falar e não me canso de fazer, é se coloquem, se façam ser vistos nesses lugares. Ah, mas como que eu posso ser visto? Abre câmera, abre microfone. É numa palestra presencial? Ah, mas tem alguma dúvida? Não, mas eu quero parabenizar. Pega o microfone e parabenize. Eu sou fulano de tal, sou aluno. Eu sei que o Igor já fez muito isso, eu já fiz muito isso também, né? A gente mostrar o nosso rostinho, né? Oi, eu sou aluna fulano de tal, eu estudo isso e isso, gosto muito desse tema, parabéns, falou muito bem, obrigada. Então, ali você já mostrou que você tem interesse, né? Ali professores vão te conhecendo, as pessoas vão te conhecendo, foi assim que eu conheci minha orientadora na palestra, né? Então, assim, você vai fazendo contato e com isso você vai, inclusive, tendo certeza se realmente é o caminho que quer seguir ou não. Uma outra coisa que o Igor mencionou na fala dele é essa questão das angústias, né? As angústias que surgem, inclusive a Carita comentou aqui no chat, que ela vai confirmar, né, a sessão de terapia, porque vieram vários gatilhos. Gente, a terapia realmente precisa estar em dias, né? E hoje teve uma mesa que foi para falar exclusivamente sobre isso, precisa mesmo. E eu comentei, inclusive, com o pessoal, que na mesa de mais cedo, na mesa que o Yuri estava falando, eu estava acompanhando e precisei sair simplesmente porque minha orientadora me ligou, né? Olha, Lohane, eu li o teu trabalho e a gente vai acrescentar isso, isso e isso. Detalhe que a gente precisa terminar até o fim do mês. Então, assim, já fiquei ali aquela angústia, já vem aquela coisa, meu Deus, o tempo está passando, prazos que o Igor trouxe, né? Que a gente tem prazos e tem que correr e tem que entregar. Enfim, mas quando a gente faz o que gosta, isso acaba se tornando um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. E a terapia em dias, tá, gente? Realmente precisa. A gente fala isso não é para assustar. A gente fala isso para mostrar para vocês que nós precisamos estar preparados, são etapas que a gente passa. Igual na graduação, a gente passa por etapas, chega a angústia do TCC, não é tão tranquilo porque nós estamos aprendendo e amadurecendo, né, naquela nova forma de conhecimento. Nas próximas etapas, seja o doutorado, seja o mestrado, seja especialização, ou seja até a atuação profissional pós a graduação, a gente vai passar por esse amadurecimento. No começo virão muitas incertezas, né? No começo virão muitas dúvidas, e nesses momentos a gente ainda tem alguém em quem se apoiar. Então, aproveitem esse momento, esses contatos, a pessoa fala, olha, estou disponível. Ah, mas eu não vou falar, né? A pessoa já está lá fazendo mestrado, ainda estou aqui fazendo graduação. Não, se a pessoa está disponível, ela está disponível. Ela não é melhor porque ela está em um nível de ensino acima ou abaixo. Tá? Ninguém é melhor ou é pior por isso. Esses contatos, eles são importantes, eles fazem a diferença. E eu ainda reitero para vocês que, para quem não quer seguir, porque tanto eu quanto o Igor, nós estamos seguindo carreira acadêmica, né? Nós estamos na ciência, mas com foco acadêmico, e existe também o mestrado profissional. Tá? O mestrado profissional, ele também permite que o mestre, né, dê aulas. A especialização também permite, tá, com que dê aulas em ensino superior, mas o mestrado profissional, ele é mais voltado para pesquisas
que busquem soluções profissionais, mais voltadas para a atuação, tá? É a diferença, assim, para o mestrado acadêmico, que é mais voltado para pesquisas que busquem o ensino, que busquem ali descobertas, enfim. Mas um detalhe importante, as pesquisas, elas nunca surgem, elas nunca iniciam de uma certeza. Elas sempre vão se iniciar de dúvidas, daquelas sementinhas que são plantadas ali na nossa mente, tipo, poxa, mas É por a que isso? pulguinha atrás da orelha que vai Essa movimentar. pulguinha ali, é daí que começa uma pesquisa, é daí que começa a ciência. E outra coisa, mas eu quero trabalhar com modelo animal, é possível. Eu quero trabalhar com modelo humano, é possível. Eu quero trabalhar com, não sei, eu quero só fazer uma revisão, é possível também. Sim. Então, nós podemos seguir diversos caminhos, seja no mestrado, no doutorado, na especialização, seja na graduação. Mas porque eu não recomendo que fique só na graduação, porque a gente não aprende sozinho. Não adianta falar assim, eu sou autodidata, eu pego um livro, eu leio e eu aprendo. Tá, você pode ter aprendido por meio de um livro, mas você não é autodidata porque alguém precisou escrever aquele livro. E você está aprendendo a partir do conhecimento de uma outra pessoa. Você não aprendeu simplesmente do nada. Então, nós precisamos uns dos outros. E essa construção, se a gente for parar para observar, são 5 anos de graduação. Nesses 5 anos, vocês aprenderam teorias que alguém foi lá e estudou, para hoje se saber. Então, a prática, ela não está sozinha. Aí nós falamos assim, mas quando eu chego na prática e eu olho, é tão diferente da teoria, é diferente porque você está vendo acontecer. Na teoria, você vê alguém dizer que aconteceu. E na prática, você está vendo aquilo realmente acontecer na frente dos teus olhos. Tá? Então, é uma questão assim, de ir conhecendo mesmo, de ir vivenciando, de ir participando. Né? Até faço um convite, assim, quem tiver interesse em saber mais sobre pesquisas translacionais, que assim, são aquelas pesquisas com modelos animais, como que elas servem para os humanos, né? As pesquisas que são pesquisas teóricas, como que elas vão influenciar, as pesquisas empíricas lá, que são em laboratórios, como que elas são, né? E vão influenciar na nossa prática. Né? Então, eu acredito que o Igor também, né, esteja aberto a passar isso para vocês. Sim. E assim, é para ver como o conhecimento ele surge, de onde o conhecimento ele vem. Porque a gente não aprende do nada. A gente aprende a partir de algum lugar, a partir de algum objeto que despertou o interesse e o desejo na gente, como o Igor bem trouxe. É sobre isso. E é até engraçado, eu fiz clínica durante mais ou menos 1 ano e pouco, e aí eu acabei fazendo o que a gente chama no organizacional de transição de carreira, e aí eu falava assim, eu vou terminar a graduação e eu vou descansar. Aí eu terminei a graduação, estou descansando no mestrado. Aí eu comecei o mestrado e como é um tanto puxado, eu falei, gente, eu vou terminar esse mestrado, eu vou dar um respiro. E aí eu fiz transição de carreira para organizacional. E aí, como hoje eu assumo a linha de atração e seleção, né? Hoje eu estou enquanto psicólogo organizacional, eu entrei no MBA em gestão de pessoas e inovação organizacional. E aí a gente vai tocando as coisas, e aí eu falo assim, a hora que eu terminar, né, eu vou dar uma respirada. E aí acaba que essa coisa vai caminhando, né? Porque tem um negócio ali que movimenta, não tem Vai jeito. fluindo, né? Ô, A Ana Lohane, Paula levantou a mão. Sim. Ana Paula levantou a mão, eu acredito que ela tem alguma pergunta, algum comentário. Sim, Ana Paula, pode falar. Eu queria perguntar para o Igor como foi essa sua identificação assim, com a psicanálise, como isso aconteceu? Foi difícil. Foi difícil. Não foi uma coisa que me brilhou os olhos a princípio. Eu gostava muito do behaviorismo. Assim, é uma coisa que eu abro tranquilamente, porque era para mim, e hoje eu entendo os motivos, depois de uma certa caminhada, uma coisa que fazia muito sentido e me trazia muita segurança, né? Eu olhava aquilo e falava, gente, mas fazer análise funcional é isso, né? E hoje eu entendo que é isso mesmo, mais do que nunca, assim, é isso mesmo, e tá tudo certo. E aí eu fui caminhando e eu tive, assim, a honra de ter algumas professoras muito boas, né? Eu acho que eu devo também esse despertar a ela.
a respeito da psicanálise, as matérias introdutórias, e aí eu fui olhando a psicanálise com um outro olhar, assim. Mas eu quero dizer também que eu fui aberto, né? Porque se eu tivesse dito, bom, é o behaviorismo e a gente fica aqui e acabou, eu acredito que isso não, né, em algum momento não teria se dado. E eu fui muito aberto, comecei a ler o Freud, a professora passava os textos, eu lia, e aí eu olhava e falava, gente, é difícil, mas faz sentido, né? É difícil, mas faz sentido. E a gente foi pegando disciplinas mais clínicas e tudo. E aí, um determinado dia, o que virou a chave para mim, assim, foi um encontro de iniciação científica que a gente tinha na faculdade, que chamava EICA, hoje se chama CEP, né? Que é o Encontro de Pesquisa, de Pesquisa e Prática. E eu assisti um colega, eu tive um prazer de assistir um colega que levou para esse evento um recorte do TCC. Em geral, as pessoas apresentam nesse evento artigos que elas vêm produzindo ao longo do curso, e quem está em vias de banca de TCC faz ali um recorte a respeito do TCC. E ele apresentou um recorte a respeito do TCC, levando ali alguns elementos da fala, e ele estava estudando transferência. E ele foi dizendo disso, e eu assisti aquilo. E aí, quando eu olhei, eu falei, bom, é nesse lugar que eu quero estar. Né? E aí foi isso, assim, falei, bom, já que é nesse lugar que eu quero estar, é sobre isso que eu vou estudar, é para né, essas orientações que eu vou procurar, e a partir disso foi se desdobrando. Eu fui, durante a graduação, monitor 2 semestres de disciplinas de psicologia social e 2 semestres de disciplinas de psicanálise, né? E aí eu fui tentando ali, porque na minha visão, na minha leitura, né, e cada um tem uma leitura do autor, a psicanálise ela é muito social, né? Inclusive, com essa orientadora, eu produzi um outro artigo a respeito da clínica social na psicanálise, o lugar do dinheiro e tudo. Mas, assim, para dizer para você que foi indo, assim, foi fluindo, mas que tem que ter abertura para a gente ir ali transitando pelos conhecimentos. E hoje eu consigo olhar o behaviorismo e entender que ele faz sentido de forma tranquila para quem está ali na prática e para o sujeito que está ali no consultório, assim como as humanistas também, seja ali a Gestalt, o existencialismo, né? É tudo certo, né? Nós somos múltiplos e é justo que a ciência que produz ali saber sobre nossa subjetividade também seja múltipla, para de algum modo dar conta disso que somos nós, né? Esse ponto de interrogação ambulante aí. Mas é um pouquinho disso, assim. Obrigada, Igor. Imagina. Meu olhinho brilha um pouco com a psicanálise, aí só que está cedo, os professores falam, está cedo, aí eu fico... Eu te recomendo participar de grupos. Aqui em Goiânia tem escolas que ofertam grupos de estudo gratuitos, tem alguns a valores sociais, eu não vou dizer nome para não parecer que eu estou fazendo aqui propaganda, né? Mas se você quiser, a gente pode conversar depois, eu te aponto ali alguns caminhos, tá? A própria Federal também tem grupos de estudo, a gente pode trocar uma conversa sobre isso. Vou deixar o meu contato aqui. Ok, obrigada. Bom, antes da Dagny, ela levantou a mão, né? Mas só responder uma pergunta do Everton, que está ali no chat. Ele perguntou para mim e para o Igor o que despertou em nós o interesse pela psicologia, né? Esse ano teve a oportunidade de iniciar, né, o curso de psicologia. Então, Everton, eu vou dizer assim que a minha trajetória para chegar na psicologia, ela foi um pouco complicada. Eu tinha já o sonho de fazer psicologia, na verdade, de ajudar as pessoas, né? Não tinha, assim, muito certo em mente que eu queria psicologia. Mas, uma vez, eu ganhei de aniversário um livro. O nome do livro é Vida Roubada. Aí eu li esse livro e quando chegou no final, assim, o desfecho de toda a história, a personagem, ela precisou passar, então, por um processo de psicoterapia. Aí eu fiquei, gente, mas é assim que eu quero ajudar as pessoas. Olha o sofrimento que essa pessoa passou e quantas pessoas, assim, no dia a dia passam por isso e eu gostaria de ajudar dessa forma. Aí eu fiquei com isso em mente, né? Me formei no ensino médio em 2013 e tentei ingressar em 2014 na Federal de Goiás, no curso de psicologia. Na época ainda não entrava pelo Enem, tá? Só entrava por vestibular.
Aí eu fui lá, né, estudei, fiz a primeira fase, não cheguei a fazer pré-vestibular, né, fui por conta própria, assim, com a cara e com a coragem, lá. Fiz a primeira fase, ok, consegui, passei, deu certo. Falta de terapia, ansiedade muito grande, chegou na segunda fase da prova, que era toda manuscrita, não dei conta mal de escrever meu nome. Deu branco, zerou tudo, falei, pronto, daí saí igual o Igor, falei, deu ruim, então na próxima vez eu tento de novo. Voltei, fui embora sem nem responder a prova, porque realmente não dei conta, a ansiedade foi demais, né? Porque eu já não esperava passar na primeira fase. Quando eu passei na primeira fase, assim, pronto, já virou aquela coisa para mim, né? Então eu peguei e falei assim, não vou tentar em outro lugar, porque eu quero psicologia e pronto, devido à história que eu tinha visto nesse livro. Aí eu já tinha alguns cursos de questão de administração, essas questões mais assim de empresa mesmo, mais organizacionais. E eu fui, e no ano seguinte, já em 2015, eu falei assim, não aguento ficar parada. Comecei a atirar para todo lado, né? Aí eu fiz vestibular, o que aparecesse eu estava fazendo. Eu fiz vestibular para engenharia, para fotografia, para administração, para psicologia, para o que vocês pensarem assim que aparecia, eu estava fazendo. Eu só não queria ficar sem estudar, porque eu não dava conta, né? É algo assim que me movimenta. E então eu fiz esse vestibular na Unialfa e tinha colocado como primeira opção a administração e segunda opção a psicologia, porque eu pensei que assim, eu não passei na psicologia da primeira, então agora eu não vou passar, não vou deixar como segunda opção, só se vai aqui, né? E deu certo, eu consegui. Quando chegou no momento da matrícula, eu falei assim, eu quero trocar, eu não quero administração, eu quero psicologia. E eu ainda entrei meio em dúvida, eu confesso que eu ainda estava meio titubeando, assim, porque é um momento que parece que a gente não tem certeza de nada. Eu quero, é isso que eu quero, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que eu vou ver aqui na faculdade? Porque, às vezes, a gente tem um pensamento de que vai fazer isso ou aquilo na psicologia, e já dentro da psicologia, eu vou trabalhar assim ou assim dentro de uma área, ou dentro de uma abordagem. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar mais amplo que o Igor trouxe, de experimentar. Tá? Então, entrou, estou gostando mais, não, essa área eu não gostei, essa eu gostei, não é o curso que eu quero. Tem tempo de trocar, tá? Mas como que se descobre? Experimentando. O que despertou em mim foi essa vontade de ajudar o outro, e o livro também que me trouxe esse interesse. Eu gosto muito da área jurídica, e o livro ele era voltado para essa questão, tá? Conta a história de um sequestro, abuso, enfim. E isso me despertou essa vontade de ajudar nesse sentido, mas o que me fez ter certeza mesmo foi experimentando. E é só experimentando que a gente pode saber se realmente é ou se não é aquilo que a gente esperava. Porque o esperar, o imaginar é nosso. O imaginar não é necessariamente um fato, é algo que faz parte da nossa história de vida, daquilo que a gente já aprendeu no nosso dia a dia. Então, é isso, é viver, experimentar, participar de grupos, estar onde o tema que você tem interesse está sendo falado. É participar e é se colocar no meio. Tá? Para mim foi um pouco parecido com a da Lohane, né? Como eu contei para vocês, eu venho do interior, uma cidade próxima aqui de Goiânia, mais ou menos uns 90 quilômetros, uns 4.000 habitantes. E a universidade mais próxima era ainda na cidade de Goiás, né? As públicas, que é a UEG e a Federal, com alguns poucos cursos. E eu lembro que um dia eu falei assim, eu acho que eu quero fazer psicologia. E uma professora virou para mim e falou assim, meu filho, você vai passar fome fazendo psicologia. Faz isso não. Você tem habilidade com número, presta para engenharia. E aí eu fiz o vestibular para engenharia, acabou que eu fiz, mas eu também fiz para psicologia, porque alguma coisa cutucava, né? O desejo, né? Apontava incessantemente. E aí, como eu era aluno de escola pública, à época eu poderia ter concorrido como cotista. Só que, como eu não tinha orientação a respeito disso, eu coloquei ampla concorrência, e a minha época também era igual a da Lohane, era sobre prova, né? Não se entrava na federal com o Enem. E eu lembro, e aí saíam sempre os pontos de corte, os gabaritos, e era aquela ansiedade, aquele negócio, algo semelhante ao do Enem hoje, não tem muita diferença, né? E eu lembro que o ponto de corte foi 40 e eu acertei 38 questões na época.
E o ponto de corte do cotista de escola pública foi 36, eu passaria por 2 questões. Mas eu só descobri que eu conseguia concorrer nessa modalidade depois que eu tinha prestado vestibular, né? E aí acabou que ficou isso, e aí eu falei, bom, que eu fiz? Eu fiquei fazendo cursinho, e o cursinho era coincidência na mesma cidade. Então, eu comecei a trabalhar o dia todo, viajava 90 quilômetros, fazia cursinho, voltava. No outro dia, assim, mais ou menos 1 ano, e prestando vestibular. Voltei a prestar vestibular para engenharia civil na Federal, não passei por uma questão. Aí eu lembro que eu passei para a rede de computador, DSI, algo assim, rede de computador na UEG, passei para letras também, prestei para filosofia, mas o desejo da psicologia estava lá. Tanto que quando eu passei para letras, eu falei, vai ser o meu último vestibular, e é um curso que eu gosto, porque eu gosto de literatura, né? Então eu falei, vai ser uma coisa que eu vou conseguir sustentar. No dia da matrícula, eu falei, não vou fazer. E aí acabou que eu fiz o Enem de novo, esperei e consegui ingressar, né, na universidade privada com bolsa. E foi ali que eu tive, né, a sorte de percorrer esse caminho. Mas alguma coisa, né, assim, me movimentou no sentido da psicologia. O que eu não consigo dizer com certeza. Talvez a grade do curso, talvez a função social, talvez o compromisso com o outro, né? Mas, e aí é no curso, hoje eu consigo entender que passa, assim, por uma questão de desejo, passa por um compromisso, de algum modo tentar fazer as coisas ficarem um pouco mais leves e um pouco melhores e contribuir de alguma forma ali com a sociedade, com as pessoas. Mas isso é só no caso, é o Chico César, né, gente? Eu sei que tá clichê e eu conheci um pouco antes de ser divulgado, né, o Chico César, que caminho se conhece andando mesmo. Não tem outro jeito. Então, recomendo que vocês vão aí na fé e contem com a gente que está do lado de cá, caso vocês precisem, que vai dar tudo certo. Outra coisa. Dagny está com a mão levantada. Gostaria de falar? Olá, boa tarde, sim. Sou estudante de psicologia da FAP Campus, inclusive, né? Estou vendo aí outra pessoa, né? A primeira vez que eu vejo, estou acompanhando o conselho já tem um tempo. Na verdade, eu ando assim, perabolando os conselhos. Eu vou para o Conselho da Bahia, assistir palestra e vou indo, assim. Mas a de hoje eu achei bastante interessante o assunto sobre mestrado, né? Sobre as outras coisas que vocês comentaram. Minha pergunta vai ser mais específica sobre o mestrado. Como se deu essa procura, né? Sim, porque eu ando pesquisando algumas vezes na internet e, assim, são temas que eu fico assim, mas como eu vou estudar esse tema? Como vai ser essa questão dessa procura? Como eu vou saber qual mestrado mesmo seguir? Porque, assim, as possibilidades, elas são mais pequenas. Eu vejo que a gente na faculdade, que é privada, assim, eles já preparam a gente mais para o mercado de trabalho. A gente não tem muito essa questão de iniciação científica de início. São essas as minhas questões e eu quero que vocês comentem. Agradeço. Você quer falar, Lohane? Pode falar. Que aí Vamos construir. Eu vou começar dizendo, Dagny, que existe a possibilidade de que, mesmo graduado em psicologia, você seja mestrada de outro lugar. Por exemplo, você sai da sua graduação com um projeto muito bom a respeito, estou falando solto, tá? A respeito de com um TCC muito bom, bem formatado, com a discussão, por exemplo, existencialista em Martin Buber, por exemplo, eu, tu, eu, isso, lá na Gestalt terapia, por exemplo. Aí você vai num determinado ambiente e percebe que os professores, né, o corpo docente ali da organização, da instituição, perdão, eles não estão muito voltados a isso. O que é uma possibilidade? Você olhar, por exemplo, o mestrado na faculdade de filosofia. Às vezes lá você vai encontrar algum professor que vai discutir esse tema, que está estudando a respeito ou que já estudou.
E aí você pode sair enquanto mestre em filosofia, por exemplo, entende? Ou às vezes a Lohane, por exemplo, ela está falando sobre agressividade que em algum momento conversa com o direito. Ela pode investigar se existe em algum lugar, às vezes na própria federal, ali na própria instituição, algum professor do mestrado do direito que discute a respeito da agressividade ali nos crimes, alguma coisa nesse sentido, e ela vai sair dali mestre em direito. Entende? Então, existe essa possibilidade de diálogos, né? Na nossa turma do mestrado, por exemplo, existem pedagogos, existem pedagogos, existem pessoas que fizeram filosofia, pessoas que fizeram até mesmo geografia, mas que têm ali já uma história com a psicologia, conseguiram desenvolver um projeto e hoje estão lá no mestrado em psicologia, então, e possibilita diálogos, né? Assim, é uma das primeiras coisas que eu te apontaria, essa de não ficar restrito, de repente, a um mestrado exclusivamente ali na psicologia, mas a depender do seu tema, né, que é uma coisa que virá, você ainda vai descobrir o que é, ver as possibilidades de ir para outras universidades, a gente chama aqui de universidades, né? Porque são divididas. Na federal, por exemplo, tem a de medicina veterinária, de medicina, de engenharia e a de educação, que é onde o mestrado da psicologia está. Mas é possível você conversar ali com várias outras áreas, tudo vai depender do que o seu projeto diz e de onde você pretende caminhar também, né? Isso, e eu vou, assim, abranger essa escolha, assim, um pouco mais do que o Igor ainda, tá? Como eu falei, essa ciência, né, vai surgir de uma pergunta, vai surgir de uma curiosidade. Primeiro ponto, como você decidir para que linha seguir, porque os mestrados, dentro de cada programa, vai ter uma linha de pesquisa. Dentro de cada linha de pesquisa, vai ter um tema que você pode trabalhar. Por exemplo, a minha linha de pesquisa é sobre, a gente trabalha no laboratório de psicologia, neurociência e comportamento. A linha de pesquisa trabalha com raiva e agressividade, emoção e comportamento, e eu quis trazer isso, raiva e agressividade em adolescentes vítimas, né? Então, eu vou trabalhar vitimização e agressão em adolescentes, considerando, assim, a questão biológica. E essa questão que o Igor disse de ampliar o olhar, né, não só estar na psicologia, eu estou trabalhando também a psicologia dentro da neurociência, né? O meu exemplo é um desses que eu não fui para o mestrado em psico. E dentro do PPG de neurociências, que é o que eu estou, que eu atuo, tem inclusive uma colega que ela é engenheira elétrica. Nossa, mas que estranho, né? Uma engenheira elétrica estudando neurociências. Mas ela faz muito bem o trabalho dela na neuro, estudando sobre ritmos cerebrais. Então, ela estuda ritmos cerebrais, estuda eletroencefalograma, estuda essas questões realmente mais voltadas para a área dela. Então, era algo que ela queria na área dela que ela está conseguindo hoje suprir. Então, o primeiro ponto é, o que você quer saber? O que você quer descobrir? Sobre o que você quer estudar? E com isso, ir olhando os programas, e olhando as linhas de pesquisa e conversando, talvez, com o orientador. Geralmente, nesses sites dos PPGs, que são os programas de pós-graduação, tem quais são os orientadores, quais são as linhas de pesquisa e tem o e-mail de contato. Então, a gente tem essa possibilidade de entrar em contato antes. Com o que você trabalha? Talvez olha o nome, procura o currículo Lattes, dá uma olhadinha o que ele já produziu, lê o artigo que ele produziu para ver se é mais ou menos ali daquilo que você quer falar, tá? E isso vai fazendo com que você descubra, não, é para esse caminho que eu quero ir, não, esse aqui para mim não serve, é para outro. E tem uma outra questão que é a de sua disponibilidade. Por exemplo, quem está em Goiás, para ficar em Goiás é um pouco mais próximo. Eu não exatamente tinha uma disponibilidade de me mudar, né, mas acabou acontecendo. Então, eu já procurei um pouco distante, porque era algo que eu queria, então abri mão de algumas coisas por outras, mas foi uma possibilidade que eu coloquei para mim, né? Então, eu não me fechei ali também apenas em Goiás e comecei a olhar também em outros estados. Então, as possibilidades são essas, mas elas vão surgir a partir do seu questionamento. E o seu questionamento que vai iniciar tudo isso. E da mesma forma que o Igor se adaptou em relação ao orientador dele, também tem essa possibilidade de adaptação.
tá? Mas se você gosta de alguma área, por exemplo, o Igor, ele tá com a psico e está mais na área da psicanálise. Então, poxa, eu acho que talvez é isso, deixa eu ir lá conversar com o Igor, né? Eu estou mais na área da neuro, então, então vamos ver ali, eu gosto da neuro, o que a Lohane pode me dizer? E é procurar essas pessoas que já estão inseridas e ver como que elas podem ajudar, como que elas podem contribuir, que assim vai ser mais fácil aos poucos ir encontrando, né, o ponto que se quer trabalhar. E se chegar em um momento descobrir que não é isso, também dá tempo de mudar. O Abimael tinha levantado a mão, tem uns 2 minutinhos ainda. Quer falar, Abimael? Sim, Lohane. Boa tarde a todos, né? Fala nessa linha de pesquisa, né? E é muito interessante a gente, enquanto discentes, ter esse contato com a pesquisa, assim, no início da faculdade. Eu mesmo tive no primeiro período, né? Através do centro acadêmico. Então, assim, até hoje, participo, por exemplo, pesquisa em neuro, pesquisa sobre Covid, mas também participo de grupo de estudo em psicanálise. Então, assim, né, é bastante enriquecedor a gente ter esse contato com pesquisa na graduação, porque meio que a gente já sai preparado, assim, para inserir em um mestrado, né, facilita bastante o processo. Então, assim, é bem importante o trabalho de centro acadêmico, né, dentro dos cursos, de psicologia, ligas acadêmicas também, para despertar esse interesse no aluno, né? Para não ficar somente naquela coisa ali, ambiente de faculdade. Essa fala do Abimael, assim, é muito importante, porque ele traz uma perspectiva de que o aluno também corre atrás, né? Porque, assim, não é simplesmente esperar que a universidade vai te oferecer e falar, olha, você tem que pesquisar, ou você tem que fazer isso, porque é isso que você vai precisar lá na frente, quando você se formar. E aí entra a questão da formação para além simplesmente do título, é o correr atrás. Né? O que eu também já ouvi muito do Chouso é que se você não tem uma oportunidade, se não te dão uma oportunidade, cria uma você. Vai atrás, faça a tua oportunidade. Ah, mas eu queria tanto fazer pesquisa na faculdade, não tem como. Cria uma liga acadêmica, conversa com a coordenação. Ah, mas a minha instituição, ela é privada. Ah, procura um grupo de estudo, talvez em uma instituição que tenha, em uma outra, seja pública ou seja privada. Ah, mas eu gostaria que o grupo de estudo fosse na minha instituição. Começa, chama os colegas. Tá? Então, assim, essa movimentação também pode ser feita por vocês, igual o Abimael bem trouxe. É isso mesmo. Eu quero dizer para vocês que hoje uma das grandes dificuldades, assim, de modo geral, a escrita é difícil, a escrita é difícil. Mas a hora que a gente adentra, né, as questões de método e metodologia, é onde, assim, o mestrado derruba. Assim, as provas de modo geral, né, de mestrado, doutorado, a hora que entra ali, adentra ali as questões de método e metodologia, acaba que existe uma falha muito grande justamente por essa falta, né, por essa falta de vivência ali das iniciações científicas, de entender os métodos quantitativos, qualitativos, revisões literárias, como é que isso se dá de fato, qual que é a validade, a eficiência e a eficácia disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha prova do mestrado, a primeira questão, e era uma questão transversal, ou seja, todo mundo que estava fazendo a prova para aquela turma de mestrado iria responder essa questão. Existiam 3 textos que falavam a respeito de comunicação, algo nesse sentido, e a questão era: a partir dos autores que você usou no seu projeto de pesquisa, elabore um esboço de um projeto de pesquisa aqui agora, se vira nos 30. Né? Quem sabe faz ao vivo, e aí a partir daquele excerto, eu que tô ainda com Freud e Lacan, eu tinha que juntar tudo que eu sabia do Freud e do Lacan e escrever ali, naquele tempo de prova, alguma coisa voltado para aqueles textos, que era tipo comunicação, linguagem, alguma coisa assim. E tinha que ter introdução, uma pergunta de pesquisa, a metodologia que eu iria utilizar e o que eu pretendia descobrir com isso. Então, era um pré-projeto de pesquisa ali ainda de forma reduzida. E aí, se o candidato, né, ali à vaga do mestrado, ele não tem clareza
a respeito dos métodos, das metodologias, acaba que vai ficar. Por quê? Porque na academia, para se produzir ciência, é imprescindível. Na Federal, a gente tem um professor que ele é da USP, o pessoal da USP é bem metodológico, assim, né? E aí ele sempre pegava os nossos trabalhos e falava, beleza, assim, a escrita, a introdução, tudo certo, mas o método de vocês têm que ver. Então, é necessário isso mesmo, e cria, né? É bem isso que a Lohane falou. Eu lembro que eu conduzi por 1 ou 2 semestres lá na instituição, um grupo de estudo em psicanálise, era sábado, estava lá o dia inteiro com o pessoal discutindo, né? E aí depois acabou que veio ali outras obrigações, não consegui sustentar mais, mas enfim. E o grupo se gere, não precisa ter medo de formar um grupo e dizer não vou conseguir ensinar. Não, o grupo não é sobre ensinar, o grupo é sobre sentar e discutir e o que entendeu, o que não entendeu, o que gerou angústia, e acaba que a própria dinâmica do grupo ali, ela vai se gerindo e vai dando respostas. Então, criar um grupo é uma coisa bem interessante, assim, nesse sentido também. Só para a gente encerrar, então, né, que já deu aqui o nosso tempo, eu agradeço aqui a todos presentes e reforçar essa questão de que vocês também podem se dar oportunidades, né, que às vezes a gente reclama que não tem oportunidade daqui ou dali, mas vocês podem se dar e aproveitem as que vêm, tá, porque a gente também recebe, não é simplesmente não ter oportunidades nunca. Essa questão que o Igor trouxe da metodologia, a gente vê muitas pessoas reclamando, principalmente na psicologia, reclamando de fazer matemática, estatística e metodologia científica. Mas se você vai olhar para um paciente, né, se você vai estudar, seja na clínica, em qualquer área que você estiver, se você não tiver uma noção para quanto você vai cobrar, ou quantas pessoas você tem atendido, enfim, isso é a base para a pesquisa, isso é a base para a profissão. Então, não pense que simplesmente números nunca vão ser usados. E eu retomo novamente aqui o tema da nossa mesa. Aprenda como se fosse viver para sempre. Ah, mas eu não vou usar isso amanhã. Tá, mas se você viver para sempre, um dia você vai usar. Então, aprenda para usar em algum momento na tua vida. Tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes e atentos. Lohane, eu gostaria, antes da gente encerrar, passar para o Yuri. Ah, sim. Por favor. Obrigada. Mas você encerrou sua fala, Lohane? Pode encerrar? Sim. Agora só as nossas salas mesmo. Igor, já encerrou? Você quer fazer alguma consideração final? Encerrou? Ok, pessoal. Daqui a pouco a gente tem uma mesa, né, às 16 horas. Então, a gente tem uma nova mesa aí, com a temática... Falhou agora a memória. Vai ser sobre currículo Lattes e publicações científicas. Isso, né? Que é melhor você tentar algo e vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. É uma ótima mesa, a gente vai encerrar também com chave de ouro, muito legal. Mas antes de a gente ir para a próxima, a gente tem aí 25 minutos aí, e a gente queria convidar vocês, para não sair e voltar, a gente vai passar para outra sala, né? Mas nessa daqui, por enquanto ainda, a gente vai subdividir em 3 salas, né? E cada sala tem a sua temática. A gente vai montá-las agora, então vou pedir uns 2 minutinhos para vocês, para a gente fazer interação, literalmente, né? A gente falou isso pela manhã, que o online, ele nos traz essa perca, né? Que no presencial, entre um intervalo e outro, a gente tinha aquele tempo de conversar, tomar um café junto, perguntar o nome, de onde o que faz, e entre outras coisas, né? Decidi mexer com obra aqui do lado de casa logo agora. E aí, então, é para a gente conversar mesmo, se conhecer um pouco mais, entre um e o outro, poder fazer perguntas mais abertas, um momento mais dinâmico, tá bom? Eu vou abrir aqui e dá para vocês conversar mais. Pessoal, só para deixar vocês tranquilos, assim, vai ser um momento bem interativo, eu vou interromper a gravação, então vocês podem ficar bem à vontade nessas salas que a gente vai estar criando, viu? Isso, e na tela de baixo de vocês, no rodapé, vocês vão ver a opção salas simultâneas, tá? Então, são 3 salas, foram 3, né, Yuri? Isso. São 3 salas, a gente colocou alguns títulos lá mais descontraídos, então entre nas que vocês se sentirem à vontade, vai aparecer também o nome dos participantes em cada sala, então se vocês quiserem por afinidade, pelo nome, ou enfim, vocês podem estar escolhendo ali em que sala participar, e é uma conversa realmente mais descontraída. Maísa, se você já quiser encerrar também a gravação, tá? Não vai ser gravado